passada, a gente viu como fazer o teste T, né? Então, se a gente quiser comparar uma variável categórica, uma variável contínua, entre duas categorias, né? Entre, por exemplo, duas espécies, duas localidades, dois tipos de hábitat, enfim, a gente vai usar o teste T. Ou seja, a gente tem uma variável contínua, resposta, uma variável categórica, como preditora, de 2 níveis. Se a gente tiver uma variável categórica de mais de 2 níveis, ou seja, por exemplo, se a gente quiser comparar um dado contínuo entre mais de duas espécies, a gente vai precisar fazer uma análise de variância, ou uma ANOVA, tá? Do inglês Analysis of Variance. Uma ANOVA no R, ela pode ser feita utilizando o AOV, tá? Eu posso simplesmente, lembra que a gente está usando primeiro o dado íris, né? Eu falei para vocês nas aulas passadas, é um dado base que vai ter dados de pétala, sépala, comprimento e largura, dessas duas características em 3 espécies. Então vou chamar aqui esse dado íris de DAT, que é DAT vai ser o nosso dado de exemplo que a gente vai utilizar. Você vai ver aqui, ó. Mostrando aqui de novo para vocês, tem as 3 categorias e tem dados contínuos aqui em relação a comprimento e largura de sépala e pétala. Tá? Então, na aula passada a gente comparou entre duas espécies, né? As espécies, vou colocar aqui espécies, a gente tem aqui 3 tipos de espécie, tá? Vou colocar aqui unique para vocês verem, que é setosa, versicolor e virgínica. E a gente comparou o tamanho de pétala entre elas. Para fazer, então, entre as 3 categorias, né, a gente comparou entre as duas, entre a setosa e a virgínica, usando o teste T. Para fazer a nova, a gente pode fazer o mesmo esquema, né, que vai ser o quê? Petal.length. A gente vai colocar o nome da coluna, então, deixa eu botar aqui call name, para vocês verem. A gente tem esse nome de coluna, a gente quer comparar o petal length, né, o comprimento da pétala, por espécie. Então a gente bota aqui, ó, petal length em função das espécies. Posso colocar aqui data igual a data. Lembrando que para o teste T a gente tinha, né, feito um subset desses dados só para as duas espécies que a gente estava interessado. Agora a gente vai usar o dataset completo. Escrever aqui modelo. Ele vai estar me dizendo aqui, ó, petal length não foi encontrado. Isso aqui é um erro, por quê? Porque eu botei o L minúsculo, quando na verdade ele era maiúsculo. Vou colocar aqui. Se eu aperto agora aqui o modelo, você vai ver que ele vai me dar uma tabelinha aqui da nova, né? A soma dos quadrados para as espécies, soma dos quadrados dos resíduos, os graus de liberdade das espécies e dos resíduos, o tamanho do resíduo, do erro no resíduo, tá? Isso não me dá uma tabela completa, não tem informação completa, então tem que fazer o quê? Usar a função summary modelo. No summary do modelo agora, ele vai me dar essa tabelinha aqui, que é uma tabelinha completa, para uma tabelinha de ANOVA completa. Em que eu tenho a soma dos quadrados, média dos quadrados, tanto para as espécies quanto para os resíduos. Vai me dar um valor de F e um valor de P. Então esse valor de P, ó, a gente está vendo aqui, esses asteriscos são referentes ao tamanho, né, do valor de P. Então, quando o valor de P é muito pequenininho, ele vai botar esses 3 asteriscos, né, e assim por diante, que ele vai mostrar. Enfim, o que ele está indicando aqui é que existe uma diferença entre os nossos grupos. Então, o comprimento de pétala, ele varia entre os nossos grupos, tá? Mas e qual grupo difere de qual, né? A gente pode fazer, por exemplo, a gente teria que fazer então um teste pós-hoc para avaliar isso, tá? Eu posso fazer esse teste pós-hoc usando aqui, ó, o teste roda esse teste de Tukey, melhor. Então, ele vai mostrar aqui a diferença entre cada espécie, né, na diferença na média do comprimento de pétala. Ele vai mostrar aqui o intervalo de confiança, né, o lower e o upper, né, ou seja, o intervalo de confiança abaixo e acima desse valor, né, qual deve ser a diferença real se a gente tivesse uma amostra de toda a população, se a gente tivesse um censo. E o p-valor ajustado, né, para as múltiplas comparações,
Nesse caso aqui, ele mostrando 0, significa que ele foi um valor de P muito pequenininho, né? Então ele acabou arredondando aqui para 0. Significa que todos os grupos, né, todas as espécies diferem entre si em relação ao tamanho da pétala, e a gente pode ver essa diferença aqui. Fica mais fácil, claro, se a gente faz aqui também um box plot. Isso aqui eu posso, novamente, copiar só isso aqui. Colocar o meu box plot dessa maneira. E ele mostra pra gente. Então, a gente pode interpretar aqui, ó, olhando para os dois gráficos ao mesmo tempo. Deixa eu diminuir aqui. Você vai ver, por exemplo, que tem diferença entre acetose e versicolor, né? Uma diferença de 2,79. Entre cetônica e virgínica, tá? Então, a acetose, ela tende a ser menor que a virgínica em 4 pontos, né? Em 4 centímetros, no caso aqui. E a virgínica tende a ser maior que a versicolor em 1,29 centímetros. Todas essas comparações são estatisticamente significantes, né? O p-valor menor que 0,05.